Olá. Deixa eu botar meu fone, gente. Esqueci do fone. Meu pai. Como é que eu vou fazer isso agora? Vocês estão me ouvindo? Maiana, você consegue me ouvir bem? Olá, vocês estão me ouvindo? Que eu acabei de colocar... Ah, que bom, porque eu acabei de colocar o fone e eu não sabia se vocês estavam conseguindo te ouvir bem. Me ouvir bem. Amém. Oi, Cália, paz. Olá. Ai, que bom. Que bom. Primeiro, antes de eu começar, eu quero agradecer a ideia maravilhosa da Cália. Cália? É assim que fala? Me corrija aí se estiver errado. Para fazer essa live das Mulheres da Bíblia. Na verdade, esse projeto ele já existiu durante o ano passado, ou se foi no ano retrasado. Eu acho que tem até mais tempo. Surgiu no meu coração a ideia de levar o estudo das mulheres da Bíblia para a igreja, principalmente para as mulheres que trabalhavam, quer dizer, que não trabalhavam, que eram donas de casa, que ficavam em casa de tarde, assim, um pouco ociosas, e que muitas vezes não podiam ir para o culto, ou que não tinham nenhum direcionamento de estudo bíblico. E aí Deus colocou no meu coração de fazer um grupo de estudos só para mulheres, sobre as mulheres da Bíblia. E aí nasceu a Tarde com Cristo, que era lá toda sexta-feira na Unidade em Cristo, aqui na Ilha do Governador. Mas aí acabou que algumas coisas aconteceram, não foi dando muito certo, quer dizer, deu muito certo durante um tempo, mas depois eu precisei me ausentar e acabou que a Tarde com Cristo ficou suspensa durante um tempo. E eu conversando com a Ana, falando do projeto, né, falando para ela daquilo que Deus tinha colocado no meu coração, ela falou assim: Renata, eu vou te abençoar com o material. E ela me abençoou, e é exatamente esse material que nós vamos usar nessas terças-feiras de estudo, que é este livro aqui, ó. Para vocês deve estar virada a imagem. A Mulher a Quem Deus Usa. São 2 livros, A Mulher a Quem Deus Usa e A Mulher a Quem Jesus Ensina. Então, se o Senhor permitir, com certeza, eu vou fazer com vocês todas as mulheres que estão nesse livro. São todas essas mulheres. Cada terça-feira nós iremos estudar uma mulher. Nós hoje vamos começar com uma mulher muito especial e vamos terminar com outra mulher extremamente especial também. E nas mulheres a quem Jesus ensina, também são mulheres que tiveram experiências de encontro com Cristo e que nós iremos aprender com elas. São muitas mulheres, então nós vamos ter estudo aí para muito tempo. E o que eu peço para vocês é que toda terça-feira vocês compartilhem essa live, vocês convidem outras mulheres para participar. A live ela vai ficar salva no meu IGTV, vai ficar salva também no feed. E depois que a live estiver pronta, encaminhe. Porque se for igual à experiência que eu tive na igreja com a Tarde com Cristo, eu tenho certeza que todas nós seremos muito impactadas com a vida dessas mulheres. Toda vez que eu ia ensinar a vida de uma mulher da Bíblia, eu aprendi algo novo, né? E agora também estudando a vida dessa mulher que nós fomos... A vida dessa mulher que nós iremos falar hoje, nós vamos aprender algo novo também. Então, como essa é uma live de estudo, né? E nós estamos falando da palavra de Deus, eu quero te convidar que você aí que está assistindo do outro lado, independente de onde você está, que você coloque a mão no seu coração e nós vamos orar. Nós vamos orar e nós vamos pedir para que seja o Senhor ministrando ao nosso coração. Amém? Senhor, graças te damos, Deus, por mais uma oportunidade, Pai, de estarmos juntas, ainda que virtualmente, Deus, para aprendermos mais da Tua palavra. Que seja o Senhor, Deus, dirigindo esse estudo, que seja o Senhor, Deus, falando ao nosso coração, para que a gente possa se transformar em mulheres melhores, melhores esposas, melhores mães, melhores filhas, melhores servas, porque sabemos, Senhor, que tudo que fazemos é para a glória e honra do Teu santo nome. Sê conosco essa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridas, o tema da aula de hoje, né, da nossa live de hoje é como prever consequências de pequenas decisões a longo prazo.
Como é que a gente consegue prever? Vamos supor, você hoje tem que tomar uma decisão. Como é que você consegue prever se aquela decisão que você está tomando hoje, a longo prazo, ela vai te trazer algum tipo de benefício ou de malefício? A gente não tem como prever isso, né? A gente não tem como prever se as nossas decisões hoje, elas vão trazer, né, algo de bom no nosso futuro. Mas quando a gente tem uma vida pautada na palavra de Deus, a gente sabe o que é certo e a gente sabe o que é errado. E a gente consegue saber se aquilo que a gente está escolhendo são escolhas certas ou são escolhas erradas. Né? Nós vamos ver nisso, né, na vida dessa mulher, porque ela fez uma escolha. A mulher que nós iremos estudar hoje, ela fez uma escolha. E não foi uma escolha crucial, tipo entre vida e morte, não. Foi uma escolha muito simples. E a escolha dela abalou toda uma humanidade. Vocês têm noção de mais ou menos quem é que a gente vai falar hoje? Coloca aí. Quem vocês mais ou menos acham que há muitos anos atrás fez uma escolha errada, muito errada, e que afetou a nossa vida para a eternidade? De quem que vocês acham que eu tô falando? Vamos ver aí quem acerta. Uma mulher que fez uma escolha errada, muito errada, há muitos anos atrás, e que afetou toda a nossa vida, toda a nossa existência até hoje. Ah, Marina, muito bem, Eva. Hoje nós vamos falar de Eva, a primeira mulher. Então não tem como a gente começar essa live, né, das mulheres da Bíblia sem iniciarmos com a primeira mulher. E se você tá com a sua Bíblia aí, não é Sara, é Eva. É Eva, a Marina acertou, é Eva. Se você tá com a sua Bíblia aí, eu quero te convidar para você abrir em Gênesis no capítulo 2, né? Que é quando começa a contar a história da criação. E nós vamos ver o seguinte. Todos os dias, né? Quando a gente acorda, todos os dias, nós somos colocadas as opções são nos colocadas à nossa frente, né? Por exemplo, quando você acorda de manhã, o despertador tocou. Você escolhe se você vai levantar ou não. Ainda que você tenha que levantar para trabalhar, é uma escolha. Então você escolhe, eu vou levantar ou não. Você escolhe o que você vai tomar de café da manhã. Você escolhe que roupa que você vai usar. Então, assim, nós passamos o dia inteiro fazendo pequenas escolhas. Elas não são cruciais, né? Se você for perceber bem, não faz muita diferença o que você vai tomar no café da manhã, contanto que você coma. Né? Não faz muita diferença se você vai botar uma roupa assim ou assado, contanto que você esteja vestida. Mas o somatório de escolhas que nós fazemos ao longo do dia meio que define se aquele nosso dia vai ser um dia bom ou um dia ruim. Se você começa o dia fazendo escolhas erradas, né, fazendo escolhas que não estão condizentes com a palavra de Deus, fazendo escolhas que você sabe que entristecem ao Senhor, é muito provável que você chegue no final do dia tendo um dia ruim. Ou tendo um dia que não foi produtivo, tendo um dia que não foi aquilo que você esperou que acontecesse. E quando a gente para ver, né, a vida de Eva, e eu vou caminhar com vocês vão me ver lendo, né? Então, assim, eu vou estar lendo todas essas partes do livro que eu destaquei. É claro que vocês podem comprar o livro, mas eu vou compartilhar o livro com vocês aqui, vou compartilhar as partes mais importantes, e eu acho que a ideia principal é que a gente converse e fale sobre isso. E a gente vai ver que a escolha que Eva fez, porque ela tinha uma opção, comer e não comer. E ela escolheu comer. Ela escolheu desobedecer. E uma pequena escolha que ela fez, afetou toda a história de uma criação. Né? Afetou toda a história. É claro também que nós vamos ver como é que Deus interveio nisso. Como é que Deus tratou essa situação, ainda que tenha sido debaixo de muita desobediência. Deus, ele veio e ele mostrou e ele demonstrou um amor, um carinho e um cuidado, não só com Eva, mas com os descendentes dela, que o amor de Deus chega a nos constranger. E aí, eu pergunto para vocês, né, vocês que estão aí, vocês já tiveram que tomar alguma decisão da qual vocês se arrependeram amargamente? Eu já tomei algumas decisões que eu me arrependi amargamente. Hoje eu olho para trás e eu vejo essas decisões que eu tomei e é claro que eu aprendi com elas. Mas se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente,
Eu teria feito diferente. Eu teria poupado muito choro, eu teria poupado muita angústia, eu teria poupado muitas noites de sono em claro, me lamentando porque que a minha vida estava indo pro buraco e eu sem saber. Só que, na verdade, quando a gente para num dado ponto da vida da gente, a gente começa a refletir, a gente vê que muitas vezes nós estamos vivendo situações que nós sabemos sim por que nós estamos vivendo. É porque é muito ruim a gente admitir, né? É ruim a gente falar assim, meu Deus, eu tô passando por isso porque eu fiz aquela escolha errada lá atrás. Ah, eu tô passando por isso porque eu tive a opção de ir pelo caminho A e escolhi ir pelo caminho B. Só que assim, nós precisamos entender que Deus trabalha com duas linhas de pensamento. Deus trabalha com o arrependimento genuíno, o arrependimento verdadeiro, e Deus trabalha com a misericórdia. Então, quando Ele encontra na gente um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, um coração quebrantado, porque, por exemplo, a gente tá tudo bem, estamos falando de Eva e vamos continuar falando de Eva, mas vamos pegar o exemplo de Davi. Davi também teve uma escolha, né? E ele teve algumas escolhas, né? A Bíblia não relata muito sobre Eva. A gente vê, ela aparece ali na criação, junto com Adão, né, sendo criada por Deus. Depois ela aparece gerando os filhos. E nós vamos ver que situação que se tornou a família dela, né? Que situação que essa mulher passou. E depois com os filhos dela, até que chega num dado momento em que ela gera um terceiro filho e parece que a história muda. Mas olha o caminho que essa mulher percorreu até o negócio mudar. Quando a gente fala... então, voltando. Eu ia falar de Davi. O que Davi tinha? Uma vida inteira que ele poderia ter feito escolhas certas, e ele fez algumas escolhas erradas, mas ele tinha um coração quebrantado, né? Ele tinha um coração que ele reconhecia que ele tinha errado, e era esse coração que ele apresentava todo dia para Deus, tipo assim, Senhor, pisei na bola, Senhor, fiz a escolha errada de novo, Senhor, olha só, era para eu ter ido por aqui, eu fui por ali, me conserta, me coloca no prumo de novo, me coloca no rumo de novo. Esse era Davi, vocês estão entendendo? Eva, ela perdeu a maior coisa que Deus deu para ela e para Adão, que foi intimidade. Ela perdeu isso. Quando eles foram criados e depois que o pecado entrou, aquela conexão que ela tinha com Deus foi perdida. O elo, né, o fio que ligava foi perdida a intimidade, foi perdida a amizade, foi perdido toda aquela paternidade, tudo o que Deus havia planejado foi pro ralo. Mas ainda assim, Deus não desistiu da criação dele. E eu quero te dizer que ainda que você erre, ainda que você esteja errada, ainda que você esteja em pecado, ainda que você esteja fazendo coisas que você sabe que desagrada ao Senhor, eu quero te dizer que Deus não desiste de você. Sim, Kalina, Kaliane. Vai ficar salva sim. E principalmente para vocês mandarem essa live para outras pessoas. Então, voltando. Ainda que a gente chegue para Deus toda errada, Deus, ele não desiste da gente. Ele não desiste de ver a gente andando direito. Deus não desiste de ver a gente prosperar. Deus não desiste de ver a gente vencer. Ele não desiste. Somos nós quem desistimos de caminhar com Deus. Porque você vê, quando acontece o que aconteceu com Eva e com Adão, qual foi a primeira coisa que o pecado abriu o entendimento deles? Do pecado, né? Da condição pecaminosa que eles estavam. Eles estavam nus. E quando eles se viram, né? Aquela matéria que até então era imortal e passou a ser uma matéria morta, eles sentiram vergonha de Deus. E quando o pecado entra na nossa vida e não gera, nós não permitimos que o Espírito Santo gere arrependimento, esse pecado nos distancia do Senhor. Não é o Senhor que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Quando Eva erra e leva Adão junto com ela, e Deus vem, Deus já sabia o que tinha acontecido. Deus já sabia. Você acha que quando Deus pergunta para eles o que foi que eles fizeram, porque quem falou para eles que eles estavam nus? Você acha que Deus já não sabia a resposta? Muitas vezes o Senhor nos faz perguntas que a gente pode pensar assim, Senhor, mas o Senhor já sabe a resposta. Para que o Senhor está me perguntando isso? Para que o Senhor está me perguntando isso? Mas Deus nos pergunta porque Deus quer nos levar à reflexão das coisas que a gente faz.
Deus quer que você pare, que eu pare, e que a gente pense no que a gente fala, que a gente pense nas coisas que a gente faz. Então, quando Deus pergunta assim, ué, minha filha, mas cadê aquela bênção que eu te dei? O que você fez com a bênção que eu te dei? Ué, mas será que Deus não sabe o que foi que eu fiz? Lógico que sabe. Só que Ele quer que a gente reflita. Então, assim, nessa noite, a gente vai sair dessa live hoje com algumas coisas na mente, com alguns pensamentos que nós vamos precisar amadurecer. O primeiro é esse. É a gente chegar para o Senhor, toda vez que nós errarmos, com o coração arrependido, com o coração quebrantado, estarmos prontos para recebermos a misericórdia. Nós precisamos nos perdoar das nossas escolhas erradas, que nós fazemos ao longo da vida, e fazemos mesmo. Quantas e quantas vezes nós escolhemos trilhar caminhos que Deus não estava ali, ou nós escolhemos caminhar com pessoas que não estavam caminhando com Deus, e ao invés de nos trazer para perto do Senhor, nos afastaram. Mas vamos lá. Existem decisões, estou lendo agora aqui um texto do livro, tá? Existem decisões que fazemos que 6 meses ou 6 anos mais tarde nos surpreendem pela sua importância, principalmente quando olhamos para os resultados que trouxeram. Então, hoje, nós tomamos algumas decisões que hoje talvez a gente não consiga enxergar, mas a longo prazo, daqui a 6 meses ou daqui a 6 anos, a gente vai conseguir ver, a gente vai conseguir colher o fruto de uma escolha correta, como também nós colheremos o fruto de escolhas erradas. Isso é fato. Por isso que é tão importante todos os dias, nós, antes de fazermos qualquer tipo de escolha, pararmos e pensarmos, Senhor, o Senhor está nisso? O Senhor está compactuando com isso que eu estou fazendo? O Senhor está direcionando? Eu estou tomando essa decisão, eu estou tomando essa escolha, consciente de que Deus está nisso. E eu quero que vocês percebam, gente, que eu não estou falando de escolhas cruciais, não. Tipo, eu dou ou não dou o meu sangue? Eu divido ou não divido um órgão meu com um parente? Sei lá, eu permaneço casado ou me divorcio? Eu peço demissão ou continuo? Eu não estou falando de decisões cruciais. Eu estou falando de decisões pequenas do dia a dia. A decisão que Eva tomou não era uma decisão crucial, não. Era uma decisão de obedecer ou não obedecer. Era uma decisão de ouvir a Deus ou fazer ouvido de mercador. E todos os dias o Senhor nos dá esta opção. Você vai me escutar ou não? Você vai me obedecer ou não? Você vai fazer aquilo que a minha palavra diz ou não? A escolha é nossa. A escolha é nossa. Quando Deus criou o homem, né, e Ele criou o homem e os animais do mesmo princípio, menos Eva, né? Eva foi criada da costela de Adão. Mas quando Deus criou os homens e os animais, Deus colocou ali uma separação muito, muito clara, porque os animais, eles se movem, eles fazem aquilo que eles foram programados para fazer. Então, por exemplo, os pássaros, eles foram programados para voar, então eles voam. Os peixes, eles são programados para nadar, então eles nadam, né? O leão, ele foi programado para comer, para se alimentar dos animais mais fracos do que ele. Então é isso que ele faz, né? O tubarão, ele se alimenta dos peixes mais fracos do que ele. É isso que ele faz. Só que o homem, ele foi dotado, né? Quando Deus criou o homem, ele colocou no homem o poder da escolha. Ele colocou no homem o poder, né, da decisão de fazer ou não fazer. Isso os animais não têm. O que nos difere, né, dos animais, principalmente, é a nossa consciência. É a gente poder pensar, é a gente poder raciocinar, é a gente poder saber a diferença do que é certo, do que é errado. Minhas cachorras não sabem, mas eu sei. E eu não posso agir por instinto como elas. Eu não posso eu não posso me comportar como um animal, porque eu não sou um animal. Deus colocou em mim o sopro da vida e Ele me fez a imagem e semelhança dele. Assim como Ele havia feito Eva, a imagem e semelhança dele. Falaram para ela, né? O inimigo falou para ela que ela se tornaria mais sábia, que ela, quando ela comesse aquilo,
ela passaria a ter o conhecimento do bem e do mal. E aí, quando ela aceita fazer isso, e aí a gente vê uma outra coisa interessante, porque ela erra. Primeiro, o grande maior erro dela, né, a grande maior fraqueza dela foi ter ouvido a serpente, foi ter ouvido Satanás, foi ter ouvido o inimigo dela ali, né, personificado na serpente. E ela ouviu o diabo. E aí eu pergunto, quantas e quantas vezes eu e você já não demos ouvido para o diabo também? Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente sabia que era Satanás que estava falando, que aquela palavra, que aquela pergunta, que aquela situação não vinha de Deus, e a gente ainda, eu falo você, né, porque, sei lá, e a gente ainda parava para ouvir e falar assim, não é que é? Não é que ele tem razão? Eu já contei isso inúmeras vezes. Né, em encontros eu falava sobre isso, né, continuo falando sobre isso, e sempre que eu tenho oportunidade de ministrar as mulheres, eu falo sobre isso. Quando eu me casei com 35 anos. Meu filho nasceu, eu tinha 37. E um dia, dirigindo aqui pela Ilha do Governador, eu devia ter por volta de 32, 33 anos, eu ouvi no meu coração, eu não ouvi, né, assim, audivelmente, eu ouvi no meu coração, Satanás falando assim, você vai acabar igual a sua mãe. Você vai acabar sozinha, na cama de um hospital, porque homem nenhum aguenta você. Porque ninguém aguenta você. Eu ouvia isso. Naquele momento, graças ao Senhor, eu já tinha um entendimento do que era guerra espiritual, do que era reino espiritual. E naquele momento, eu encostei o carro e eu comecei a guerrear dentro do carro. Mas muitas pessoas escutam a voz do inferno e elas simplesmente acreditam como verdade. E elas simplesmente entendem e pensam assim, será que é verdade mesmo? Eu acho que isso é Deus falando comigo. Agora pensa, você acha que realmente Deus iria falar algo para você que vai te colocar para baixo, que vai te colocar num estado em que ele não programou para você? Será que Eva realmente aqui pensava que esta cobra falando, né, esta serpente falando, era a voz do Senhor? Primeiro que eu já ficaria bolada com a história da cobra falar. Eu já começaria por aí. Eu pensaria assim, nenhum bicho fala. Nenhum bicho aqui tá falando. A cobra tá falando. Então deixa eu ouvir a cobra. Pelo amor, gente. Se nenhum bicho fala e a cobra tá falando, eu pelo menos ia pensar, essa cobra tá endemoniada. É o mínimo que eu ia pensar. Mas não, Eva falou assim, é uma cobra falante, deixa eu ver o que ela quer comigo. Não dá, né? Mas aí ela foi e ela ouviu. E quando ela escuta a tal da cobra falante, e ela aceita aquilo como verdade na vida dela, ela corta o elo com Deus. Ela corta a única voz que ela deveria estar ouvindo. E muitas vezes a gente fica assim, eu não consigo ouvir o Senhor, eu não consigo ouvir a Deus. E você abre a Bíblia, e você escuta culto, você põe louvor, e você continua, eu não consigo ouvir o Senhor, eu não consigo ouvir o Senhor. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue ouvir a Deus? Porque a gente está ouvindo o mundo. A gente muitas vezes não consegue ouvir a Deus, porque a gente está ouvindo ao diabo, porque a gente está ouvindo a Satanás. Por isso que muitas vezes a gente não consegue ouvir a Deus. Não é porque ele se cala, não é porque a gente não tem acesso a ele, é porque a gente está tendo acesso a muitas outras coisas. É família que fala, é parente que fala, é amigo que fala, são os ruídos externos. É conselho torto. E aí quando Deus vem com aquela voz suave, né? Quando Deus vem chegando pertinho de você para te dar a palavra que você precisa para direcionar o teu dia, para direcionar a tua semana, para direcionar a tua vida, você está cheio de coisa na cabeça. E aí, eu não consigo ouvir. Por que Deus, não consigo ouvir Deus falando? Por que será que você não consegue ouvir Deus falando? Né? Por que será que a gente não consegue ouvir Deus falando? Muitas vezes nós precisamos calar a boca para Deus falar. Exatamente, Beth, muitas distrações, são muitas distrações. Nós precisamos calar a boca para Deus ou para ouvir Deus falar. Muitas vezes, meu querido, minha querida, né? Você vai ter que entrar no seu quarto e só chorar. Zero de oração, só chorar.
Porque o Espírito Santo sabe que não existem palavras que muitas vezes a gente consiga expressar, botar pra fora, pra mostrar como é que tá o nosso coração. E muitas vezes ele nem quer que a gente faça isso mesmo, ele só quer que a gente chegue diante da presença dele com o coração do jeito que tiver. Vai. Tá em pecado? Vai pra presença do Senhor. Tá errada? Vai pra presença do Senhor. Tá com pensamento torto? Vai pra presença do Senhor. Mas não se esconda. Não se esconda da presença de Deus. Não faça o que Eva e Adão fizeram. Não faça isso. Mas ainda assim, com todas essas coisas, Deus mostra um amor, uma misericórdia, um cuidado tão grande que nos constrange. Quando eu paro para ver toda a minha trajetória, né, até o dia de hoje, né, dia 14, até o dia 14, eu fico constrangida. Eu fico constrangida com o amor de Deus. De todas as coisas erradas que eu já fiz, e ainda assim, Deus me manter ali numa redoma, Deus me manter ali debaixo das asas dele. Acontece também que se Deus falar o contrário do que gostaríamos, não damos ouvido. E ainda falamos que Deus não está falando. Isso é o que mais acontece. Isso aí a gente vai ver, se Deus permitir, que um dia a gente estude os profetas. Né? Um dia eu vou montar para vocês um estudo sobre os profetas, e isso daí é exatamente o que aconteceu na vida deles. Mas vamos continuar. Quando Eva foi criada, né, podia parecer que ela era só uma acompanhante para Adão, mas não era. Quando a gente vai ler aí, ó, eu vou ler com vocês agora Gênesis capítulo 2, versículo 19. Gênesis 2, 19. Amém, Carla, é isso mesmo. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. E ai de nós se não fossem as misericórdias do Senhor. Você tem noção? Você consegue ter noção se não fosse a misericórdia do Senhor na sua vida? Eu tenho, mais ou menos, noção. Então vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, olha o que diz aí, todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e o correspondesse. Então, a criação da mulher foi para ser uma auxiliadora do homem e alguém que correspondesse ao homem. Assim como os outros animais, né, cada um tinha o seu par, o macho e fêmea, não foi encontrado alguém que correspondesse a Adão. Então, Deus resolveu criar a Eva, a mulher, para que ela formasse com Adão uma só carne e ali começasse a família. Versículo 24. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Isso aqui é o que a gente menos vê hoje em dia. Aliás, a gente vê esse versículo hoje em dia todo ao contrário. Né? Hoje em dia são homens e mulheres que deitam, que têm relação sexual e acham que tá tudo certo, tá tudo ok. Né? Não, tudo bem transar antes do casamento, tudo bem ter relação sexual antes do casamento, porque a Bíblia não fala que não pode. Como é que não fala que não pode? Aqui diz que se torna uma só carne depois que deixa pai e mãe, né? Cada um sair da sua casa, depois que se une à sua mulher, aí sim eles vão formar uma só carne. O povo quer formar uma só carne, quer fazer o versículo de trás para frente. Não funciona. Não funciona. Eu postei isso no Instagram há algum tempo aí. As pessoas vivem com um pé no mundo e um pé na igreja, depois não entendem por que princípios bíblicos não funcionam na vida delas. Mas não vão entender nunca. E não vão funcionar nunca. Você consegue entender isso? Enquanto a pessoa está com um pé na Bíblia, um pé no mundo e um pé na igreja, o negócio não vai funcionar. Mas aí vamos continuar. Deixa eu ler aqui para vocês. Quem foi Eva? Né? Voltando para cá. Quem foi Eva? Adão e Eva tinham a mesma essência. Ambos foram criados à imagem de Deus. Adão não era, em momento nenhum, mais importante do que Eva ou menos importante. Eles tinham a mesma importância para Deus. Os papéis deles eram diferentes. Né? A Adão foi dada
a capacidade, a inteligência de dar nome a todos os animais que estavam ali no Éden. A Adão foi dada a instrução de cuidar daquele jardim, e Eva foi criada para ser uma auxiliadora dele e alguém que correspondesse a Adão. Ela era perfeita, vivia num mundo sem pecado. Presta atenção nisso. Ela era perfeita, vivia num mundo sem pecado. E desfrutava de um relacionamento perfeito com o Criador e com Adão, com o seu marido. Eva nos mostra o que a humanidade deveria ser quando foi criada. Eva nos mostra o que a humanidade deveria ser quando foi criada. Mas ela também nos mostra o que a humanidade escolheu ser. Da mesma forma que Eva, quando a gente olha para ela e para eles, né, no caso para ela e para Adão também, e a gente pensa assim, era esse o plano original de Deus. Era isso que Deus queria desde o princípio. Esse relacionamento, essa intimidade, essa visitação diária, né, o encontro diário. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor descia para se encontrar com Eva e com Adão. Deus quer esse encontro diário comigo e com você todos os dias. Ele não quer só quando você vai para o culto, nas quartas, aos domingos, ou quando você se ajoelha à noite ou de manhã para orar. Não, ele quer essa intimidade durante o dia inteiro. Mas os dois também, Adão e Eva, mostram o que a humanidade escolheu ser. A humanidade escolheu ser distante de Deus. A humanidade escolheu ser amiga do mundo. E aí a palavra é muito clara e é muito forte quando diz que quando nós nos tornamos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Só que isso, repito, e aí a gente volta para o início da live, é uma escolha. Todos os dias o Senhor dá pra gente uma bandeja. Minha filha, meu filho, essas são as suas escolhas diárias. Escolha bem, escolha certo. Escolha correto, escolha baseado naquilo que você conhece como verdade, como mentira. Escolha baseado naquilo que o meu espírito está falando com você agora. Escolha. Não escolha em cima dos teus sentimentos, não escolha em cima das tuas emoções, porque os nossos sentimentos e as nossas emoções, eles são falhos. Né? As pessoas falam assim, ai, quer saber? Segue o teu coração, amiga. Quantas e quantas e quantas vezes as pessoas não falaram para você assim, segue o teu coração, tá em dúvida? Segue o teu coração. Aí você vai lá, abre a palavra de Deus e pá, o coração do homem é enganoso. Então eu vou seguir o quê? A gente vai seguir a Deus, a gente vai seguir a palavra de Deus, a gente vai seguir a voz do Espírito Santo. E não a sentimentos que estão no nosso coração, e não a emoções que vão e vêm. Né? E não a relacionamentos instáveis. Nós vamos seguir aquilo que está com o Senhor. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eles podiam escolher. O homem e a mulher, eles foram criados com esse diferencial e eles podiam escolher. A árvore estava lá no jardim para que Adão e Eva pudessem optar voluntariamente por permanecer em comunhão com o Senhor. E eu te digo, o pecado está aí. O pecado está aqui, na nossa volta. Para que a gente possa escolher voluntariamente se nós vamos cair ou não. Se nós vamos pecar ou não. O pecado está para que a gente possa escolher voluntariamente se nós vamos continuar sendo obedientes ao Senhor ou não. Deus não criou robozinhos. Deus não criou filhinhos e filhinhas dentro de forminhas e todo mundo igualzinho. Não. Eu tenho uma característica, eu tenho um temperamento, eu tenho o meu jeito de ser, e dentro do meu jeito de ser, e dentro do meu temperamento, dentro das minhas características, eu tenho a opção de escolher, de fazer as escolhas certas ou não. E você também tem. Eu sempre dou esse exemplo, né? Quando Judas foi trair Jesus, ele não acordou num belo dia e pensou assim, quer saber? Tô aqui em Jerusalém sem fazer nada, acho que eu vou ali ganhar um dinheirinho traindo Jesus. Não foi assim. Para Judas trair Jesus, nossas escolhas definem o nosso futuro. Para Judas e trair Jesus, aquilo não nasceu dele da noite para o dia, não. Aquilo era algo que já estava no coração dele, que foi criando raiz. E uma vez que aquilo cria raiz, o corpo só coloca para fora. Você entende isso? A Bíblia não diz
quanto tempo essa conversa de Eva com a serpente durou. Mas durou tempo suficiente para ela ser enganada. Durou tempo suficiente para que Eva não percebesse que alguma coisa ali estava errada. E eu vou te falar, eu não sei se vocês estão acompanhando, eu tô tentando contar no Instagram como é que o Felipe caiu no buraco. Então eu vou contar para vocês aqui de primeira mão aqui na live. Eu levo o Felipe pra pracinha praticamente todo dia. E ele me pediu uma pazinha. E com essa pazinha, ele tem uma areinha lá, e toda vez ele ia lá, cavava um buraquinho, cavava um pouquinho do buraco. E ele todo orgulhoso, né? Chegou num tempo... Peraí, gente, que tá acabando a bateria do telefone. Vamos ver se chega até o final. Em nome de Jesus vai chegar. Então, vamos lá. E aí todo dia ele ia e cavava com a pazinha dele. Até que na semana passada... Conexão. Tá falando que a conexão tá com qualidade baixa, mas eu tô com o meu 4G, enfim. Vamos assim mesmo. Mas agora vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem agora? Sim? Tá travado ainda? Não, é o meu telefone. É a minha conexão. Mas agora tá ok? Então vamos lá. Ele caiu no buraco que ele havia cavado. Eva talvez passou esse tempo todo com alguma coisa no coração dela, cavando um buraco no coração dela que fez com que ela própria caísse. Né? E quando ele caiu, e depois Agora ficou bom, Rose? Agora ficou bom, né? Sim. E depois eu fui perguntar pra ele, filho, você caiu no buraco. Aí ele falou assim, caí. Eu falei, quem cavou o buraco, Felipe? Ele, não fui eu. Não fui eu, mãe, não fui eu que cavei o buraco. Gente, olha se esse exemplo de uma criança não é o que a gente não faz na nossa vida. Muitas vezes a gente fica cavando ali, ó, com a nossa pazinha, a gente fica cavando os nossos buracos e a gente cai neles. E aí o Senhor pergunta, minha filha, quem cavou esse buraco? Aí a nossa primeira resposta é falar assim, foi o diabo. Foi o diabo que cavou esse buraco para eu cair. Mas será que realmente foi o diabo que cavou o buraco pra gente cair? Será que realmente quando a gente cai, quando a gente peca, será que realmente culpa de Satanás? No caso aqui de Eva, ele estava só conversando com ela. Mas quem é que deu ouvido? O diabo, ele faz o papel dele. Ele tá aqui para matar, para roubar e para destruir. Esse é o papel dele. O nosso papel é nos sujeitar a Deus e resistir a ele. E ele vai fugir de nós. Tem muita gente querendo fugir do diabo, querendo que o diabo não chegue perto. Não, eu não quero o ataque de Satanás na minha vida. Eu não quero conversa com o inimigo. Mas você está se sujeitando a Deus? Você está resistindo a ele? Porque também não adianta só se sujeitar a Deus. Né? O versículo ele é muito claro. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu quero vir aqui com vocês em algumas coisas que nós aprendemos com Eva. Né? Porque o assunto aqui é Eva. Então vamos lá. O que nós aprendemos com Eva? Que ela foi especial na criação. Né? Eva não foi, ela não foi feita só porque Adão estava sozinho no Éden. Ela também foi feita porque Adão estava sozinho no Éden. Então, o papel de Eva ali, ele foi crucial. 2, aprendemos sobre o pecado. Com Eva, nós aprendemos sobre o pecado. Eva não foi criada, preste atenção, ela não foi criada com uma inclinação para o pecado. Não existia essa inclinação no Éden, né? Era tudo perfeito. Eva não foi criada com uma inclinação para o pecado, mas ela ouviu o inimigo, mas ela ouviu a serpente. E ela não só ouviu a serpente, como aquilo despertou dentro dela um sentimento e um interesse novo, que até então não tinha, que até então não existia.
E quando a gente ouve a serpente, quando a gente ouve o inimigo, quais são os 2 passos principais que nós devemos seguir? Primeiro, orar. Né? Primeiro, orar e segundo, confessar o nosso pecado diante do Senhor, confessar o nosso pecado para o Senhor e dizer: Senhor, eu errei, eu pequei, eu ouvi a Satanás, eu ouvi o inimigo, eu não deveria ter feito isso, mas eu fiz. E aquela semente que ele plantou está criando raiz no meu coração. Então eu te peço que em nome do teu filho, o Senhor arranque isso de mim, que o Senhor tampe os meus ouvidos para eu não ouvir mais ao inimigo, para que eu não ouça mais a Satanás, mas ao mesmo tempo é aquele negócio, não adianta você orar, né? A pessoa tem problema com bebida, Senhor, tira de mim a vontade de beber, tira de mim a vontade de beber, mas a pessoa não sai de dentro de um bar, também não é assim que funciona. Terceiro, aprendemos sobre o amor de Deus. Com Eva, nós aprendemos sobre o amor de Deus, e aqui eu quero te dizer algo que para mim foi assim, foi algo muito grande a respeito do amor de Deus. No capítulo 3, vai aí pro capítulo 3, e depois até no capítulo 4. No capítulo 3, vai aparecer, lá no versículo 15, a primeira promessa messiânica que Deus poderia dar, né? O primeiro indício de que um dia nós teríamos sim os nossos pecados perdoados, um dia sim viria alguém que seria o nosso libertador, o nosso resgatador, que está aí em Gênesis 3, no versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, que é que ele já está dizendo algo sobre Jesus. E este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Primeira promessa do plano de salvação. Primeira promessa messiânica. Né? Então, com Eva, entrou o pecado através dela? Sim, entrou o pecado. Mas também entrou uma grande promessa de salvação. Uma grande promessa de redenção. Então, quando a gente ouvir falar de Eva e a gente já ficar com as 7 pedras na mão para atacar nela, vamos pensar que ok, ela errou? Errou. Mas Deus veio com uma misericórdia, com um amor tão grande. E muito mais do que isso, porque quando a gente for ver o final da vida de Eva, a Bíblia não fala, né? A Bíblia não fala como ela morreu, como é que ela foi enterrada, quais foram os últimos momentos de vida dela, não fala. Mas a gente consegue ter mais ou menos uma ideia da vida sofrida que essa mulher deve ter tido. Né, da vida dura, de você de repente ter um presente nas mãos e você pegar esse presente e jogar fora, né? O que ela fez causou para ela um rompimento no relacionamento dela com Deus, um rompimento no relacionamento dela com Adão. Essa mulher, por causa do que ela fez, ela viu um filho matar outro filho. Mãe nenhuma deveria enterrar filho. Eva foi a primeira mulher que enterrou um filho. E outra, enterrou um filho porque o irmão havia matado. Olha quanta tragédia, olha quanta destruição por causa de uma escolha errada. Vocês conseguem entender isso? Por causa de uma escolha pequena. Repito, a escolha que Eva teve que fazer não foi uma escolha crucial, não. Foi a escolha entre comer e não comer, obedecer e não obedecer. E essa escolha, meus queridos, nós temos todos os dias. Eu imagino que quando Eva estava ali enterrando Abel, ela devia pensar, será que ele não está morto por minha causa? Será que não foi por minha causa que esse pecado entrou? Eu não sei se ela teve esse entendimento todo, eu não sei se Deus revelou isso para ela, e também agora não me interessa saber. Me interessa saber como é que eu não vou fazer igual a ela. Né? As coisas certas, né, de ser ajudadora do meu marido, de ser auxiliadora do meu marido, de ter amor pelo meu filho, pelos seus filhos. Sim, é isso mesmo, Carla. Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas, um plano perfeito. E quando nós, ainda que a gente esteja errada, ainda que a gente tenha pisado na bola, a gente fala assim, Senhor, eu quero o teu plano perfeito para minha vida, conserta a minha vida. Eva não teve esse tempo, né? Eva não teve essa oportunidade.
Mas quando a gente fala, Senhor, entra e conserta o que eu fiz de errado. Me ajuda, me guia, né? Porque tem coisas que a gente vai ter que colocar a mão na massa e fazer para consertar. Mas quando a gente pede, Senhor, me guia, sabe? Me leva lá onde eu caí, me leva lá de volta para onde eu caí e vem me trazendo agora por um caminho correto. Eva, vamos ler aí, já pra gente tá quase terminando, tem 45 minutos de live. Gênesis 4. Eu quero mostrar algo para vocês. Em Gênesis, no capítulo 4. 25, 26 e 27. Novamente, depois, né, de Eva ter enterrado Abel e Caim ter sido expulso, né? E olha como Deus é misericordioso, tanto com Eva como foi com Caim. Porque Deus coloca uma marca em Caim para que ninguém matasse ele, né? Se fosse nos dias de hoje, né, diante da nossa justiça, a pessoa falava assim, quer saber, matou o irmão, tem mais é que morrer mesmo. Tem mais é que morrer, tem mais é que pagar mesmo. Olha só, fez a mãe sofrer, tem mais é que morrer. Mas Deus não. Deus teve misericórdia da vida daquele homem. Deus teve misericórdia da história, da família daquela mulher. E eu declaro em nome de Jesus que Deus tem misericórdia da vida da tua família. Deus tem misericórdia da tua história. Deus tem misericórdia dos teus descendentes. Porque você vai ver aqui no nascimento de Sete e depois no neto que Eva teve, que a vida dela mudou, ainda que tenha sido no finalzinho. Sabe, ainda que tenha sido ali nos 45 do segundo tempo, a vida de Eva mudou. Por quê? Porque algo aconteceu. Gênesis capítulo 4, versículo 25. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e lhe deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel. Então, aquela desgraça que havia acontecido, Deus veio e restituiu. Em nome de Jesus, minha querida, meu querido, você que está assistindo, que tudo aquilo que aconteceu na sua vida, que foi perda, Deus agora restitui em nome de Jesus. Que em nome de Jesus, o Senhor, que você possa ver, que os teus olhos possam contemplar. E eu ouso dizer que não seja no final da vida como foi com Eva, mas que seja curto tempo, que você possa contemplar a dupla honra na sua vida, que você possa contemplar a restituição na sua vida, que você possa contemplar a restauração da sua vida e que tudo isso vire testemunho para Deus, para honrar, para glorificar o nome do Senhor. Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete, né, ao filho de Adão e Eva, nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E preste atenção no versículo seguinte, né, no versículo 27. Nesta época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Depois do nascimento de Enos, o neto de Eva, começou-se a invocar o nome do Senhor. Muitas coisas nós aprendemos, né, com a vida de Eva, principalmente, mas que hoje, a palavra da live de hoje é obediência. A palavra da live de hoje é obediência. Anota essa palavra, porque eu tô pensando em fazer um sorteio aí qualquer, de um livro, não sei. Tô pensando em alguma coisa. E eu quero que vocês anotem todas as palavras, que toda live vai ter uma palavra-chave. A palavra desta live é obediência. E que em nome de Jesus, o Senhor continue falando conosco. Terça-feira que vem, nós vamos falar sobre uma mulher que quando eu conheci, confesso que quando eu fui conhecer, eu conhecia muito pouco. Mas quando eu descobri mais fundo a respeito dela, eu me identifiquei com várias questões a respeito dessa mulher. Terça-feira que vem nós vamos falar sobre Lia, aquela que era sempre deixada de lado. Vamos ver como é que isso afetou a vida dela, vamos ver como é que isso afetou o espiritual dela, o emocional dela, e vocês vão ver como a gente se encaixa muito na vida de Lia. Não foi a sua não, Suzane, foi a minha internet que travou. Foi a minha internet que travou porque eu tô ficando sem bateria. Aí quando o telefone avisa que tá ficando sem bateria, ele dá uma congelada na live. Mas pra próxima terça-feira vai estar bateria 100%, fone 100%, tudo 100%.
Minhas queridas, muito obrigada por estarem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da primeira aula, que tenha sido uma bênção para vocês esse tempo. Compartilhem essa live, clica aí no coraçãozinho, porque quando vocês clicam no coraçãozinho, o Instagram entende que é um conteúdo relevante e distribui para mais pessoas. E eu tenho certeza que a minha vontade e a sua vontade é que a palavra de Deus seja divulgada para o maior número de pessoas possíveis. De dentro da minha casa, de dentro da sua casa. É só você enviar a live, é só você compartilhar a live. E quando eu colocar a live lá no feed do Instagram, vai lá e comenta, porque tudo isso ajuda o Instagram a perceber a gente. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você também que está aí agora, orar por mim, orar por você, e que a nossa noite, a nossa semana seja uma bênção em nome de Jesus. Então, vamos lá, coloca a mão no seu coração de novo, apresenta o seu coração agora para Deus, do jeito que Ele tá. Apresenta o seu coração para Deus agora, do jeito que Ele tá, porque nós iremos orar. Amém? Senhor, graças te damos, Deus, por esse estudo, pela oportunidade, Senhor, da primeira palavra que nós podemos aprender, que da primeira palavra que nós podemos lembrar é sobre obediência. Queremos, Senhor, entregar para Ti nessa noite um coração obediente. Te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que desobedecemos de forma voluntária ao Senhor. Que sabemos, Deus, sabendo que estávamos fazendo errado, ainda assim escolhemos fazer. Senhor, perdoa os nossos pecados, Deus. Nós queremos te dizer que o Senhor é o nosso amor maior, que o Senhor, Deus, é o amor das nossas vidas. E nós queremos, Senhor, crucificar a nossa carne na obediência. Que o Teu Espírito, Senhor, encontre em mim e que encontre nessas pessoas que estão assistindo a live, e em que todas as pessoas que forem assistir, que o Teu Espírito, Senhor, encontre em nós espaço, Senhor, para falar aos nossos corações. Destrava a nossa mente, Senhor, destrava os nossos ouvidos, que caiam as escamas dos nossos olhos, para que a gente entenda que a obediência é o caminho para o Teu coração. Abençoa, Senhor, essas pessoas, que a semana, Senhor, que a nossa semana possa ser uma semana de testemunho, Deus. Nós iremos colher frutos da nossa obediência. Eu declaro e eu profetizo isso em nome de Jesus. Um beijo, fica com Deus e Deus te abençoe. Tchau.